Meus irmãos, um bom dia a todos. Estamos iniciando mais um estudo da Escola Bíblica Dominical e desejamos a todos que tenhamos um bom domingo. E a nossa Escola Bíblica está avançando agora para um outro tipo de estudo. Nós vimos até na semana passada sobre a Palavra de Deus e agora nós vamos ver o assunto sobre a oração. Aprender a orar vem em seguida ao estudo da Palavra de Deus. Assim como nós aprendemos muita coisa sobre a Palavra de Deus, eu quero nessa aula de hoje e da semana que vem, a gente estudar um pouco sobre a oração, alguns princípios da oração e algumas condições para ter uma oração respondida. Porque é privilégio, é um direito de todo cristão ter a sua oração respondida. Então nós vamos começar orando. Vamos começar entregando ao Senhor esse estudo e que possa ser proveitoso para a sua vida, possa ser enriquecedor para a sua edificação espiritual e para o seu crescimento espiritual. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Pai, porque estamos com a Bíblia aberta para aprender a Tua Palavra, sobretudo como orar, como fazer a oração que o Senhor se agrada e quais são as condições que o Senhor nos dá para termos a nossa oração respondida. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por cada irmão, por cada amigo que está ao alcance desse vídeo, que esse vídeo possa falar aos seus corações e que o Senhor use esse instrumento como glorificação e exaltação do Teu nome e da Tua Palavra. É a oração que eu te faço em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, aprender a orar vem em seguida ao estudo da Palavra de Deus. A oração é, ao mesmo tempo, o mais profundo e o mais simples dos exercícios cristãos. Ao mesmo tempo que é uma coisa muito simples, ao mesmo tempo é muito profunda o falar com Deus. Deus dá ao cristão o direito de ter suas orações ouvidas e orações respondidas. Para um filho de Deus, é errado não ter suas orações respondidas, porque ele promete isso. Orar não é dar socos no ar, orar não é algo que deve ser feito de qualquer maneira, e se não há resposta à oração, a oração foi em vão. O cristão precisa aprender a ter suas orações respondidas, porque esse é um direito dado pelo Senhor aos cristãos. A oração é feita para que haja uma resposta, e devemos orar até que a resposta seja concedida. E essa resposta pode ser até um não, ou pode ser até um espere, mas tem que ter uma resposta, porque o Senhor Deus ouve e Ele responde àqueles que são seus. Em João 10, 24, nós temos o seguinte texto, diz o seguinte: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então observem só, meus irmãos, olha que interessante que o Senhor fala em João 16, 24. Até agora nada tendes pedidos. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Portanto, é um privilégio, é um direito do cristão ter sua oração ouvida e sua oração respondida. Mas quais seriam as condições para se ter uma oração respondida? Eu vou apontar nesse estudo, algumas condições para que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos mostra como a nossa oração pode ser respondida. Nós podemos achar na Bíblia essas condições. E eu escolhi agora pelo menos 4. E na semana que vem vou dar continuidade a esse estudo. A primeira condição da oração ser respondida é muito simples. É o peça. Sim, peça. Para orar, um cristão deve pedir realmente. E nós vemos isso na Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Se você for visitar alguém numa casa em que não tenha uma campainha, por exemplo, você tem que bater aonde? No portão, ou bater palmas. Mas vamos imaginar bater no portão. Toc, 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 no portão.
Ficar batendo numa árvore ou ficar batendo no muro, talvez a pessoa não atenda. O mesmo com Deus. Você pode orar muitas vezes e ficar batendo no muro. E ele não sabe o que você realmente quer. Se você, na verdade, estiver batendo na porta, ele certamente abrirá e você entrará e terá seu desejo atendido. Portanto, se você quer chegar na minha casa e se você não bate, como é que eu vou saber que você quer entrar? Como é que eu vou saber que você está ali? Se eu chego na casa de algum irmão, na casa de alguém, no apartamento, e fico na porta assim, parado, nunca a porta vai se abrir, a não ser por uma sorte, por um acaso, que a pessoa naquele momento abriu a porta. Mas eu posso ficar o dia inteiro ali e nada ser aberto, porque eu não pedi, eu não bati na porta. Portanto, muitas pessoas que desejam ter suas orações respondidas têm que pedir. Então nossa primeira palavra é peça. Ao pedir uma coisa, o Senhor a dará. Veja, há muitas coisas aqui. Então, aqui nessa sala, quando eu estou agora fazendo essa gravação hoje, ali tem uma estante com livros, ali tem uma estante com cadernos, aqui na minha mesa tem lápis, tem caneta, tem um computador, enfim, tem muitas coisas. A Bíblia diz que buscai, diz o Senhor. Você não pode pedir uma loja inteira, precisa pedir algo definido. Se você vai numa loja e peça, eu quero alguma coisa, mas o vendedor vai te perguntar, mas o que você quer? Não, quero alguma coisa. Ele não vai te dar nada, porque alguma coisa não tem. O pedir precisa ser específico. É bater na porta, isso é específico. E não fazer nada, ou bater na parede, que não é específico. É buscar um objeto específico. Muitos podem orar um dia inteiro, sem contudo ter pedido uma única coisa. Muitas pessoas oram por 20 minutos ou até por meia hora, mas que alguém mais tarde for lhe perguntar por qual você orou, a pessoa vai dizer, eu não sei, porque ela falou e não foi específica em nada. Então, a primeira condição de ter uma oração respondida é você orar especificamente, é você pedir especificamente por aquilo que você almeja no seu coração. Suponha que você me peça para pegar algo aqui. José, pega alguma coisa na sua casa? Você precisa dizer o que você quer para eu poder pegar. É como ir à farmácia, comprar um remédio sem dizer o medicamento. Impossível. É como se qualquer um servisse. Uma dificuldade, um obstáculo à oração se encontra nesse aspecto. Devemos, então, pedir especificamente e não apenas de forma geral. Somente aprendendo a orar especificamente, podemos ter experiência específica para satisfazer as dificuldades específicas. Então, se eu estou com sede, a única coisa que me interessa agora é a água. Portanto, eu precisei da água. Então, a água foi específica. Se você tem um pedido, faça especificamente. Mostre ao Senhor o que você quer. É a primeira condição. Peça. Mas, em segundo lugar, nós temos outra relacionada ao pedir, que é o pedir mal. Pedir mal. Tiago 4,3 nos diz o seguinte: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres, ou em vossos deleites, como diz outra tradução. Então agora nós avançamos mais um pouco. Não é só pedir, mas é pedir certo, e não pedir mal, pedir bem. Como assim, José? O que você quer dizer com esse pedir mal? Podemos pedir a Deus baseados em nossa necessidade, mas não podemos pedir sem razão ou de acordo com a carne ou sem aquilo que nós necessitamos. O que significa pedir mal? Significa pedir acima das suas necessidades reais. Por exemplo, eu tenho uma certa necessidade, aí eu peço a Deus e Ele pode supri-la. Peço de acordo com a minha necessidade. Se eu pedir algo acima da minha necessidade, estarei pedindo mal. Se a minha necessidade for grande, eu posso pedir grande, porque a minha necessidade é grande. Eu posso pedir
para que Deus supra aquela minha grande necessidade, e Ele vai suprir. Pedir mal é como uma criança de 4 anos pedindo a lua do céu. Será que Deus vai atender, dando a lua do céu? Isso é isso que eu chamo de pedir além da necessidade. São orações tolas. E a Bíblia tem alguns exemplos de orações tolas. Orações que foram feitas e que não foram atendidas, porque foram feitas de forma errada, que foram feitas de forma em que Deus não atendeu. Eu selecionei 2 exemplos de orações tolas da Bíblia. O primeiro exemplo que eu quero citar é um pedido feito pela mãe de Tiago e João. Em Mateus 20, versículos 20 e 21, diz o seguinte: Então se chegou a ele, Jesus, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediram-lhe um favor. Versículo 21. Perguntou-lhe ele: Que queres, mulher? Que queres? Ela respondeu: Mande que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Versículo 22. Mas Jesus respondeu, dizendo: Não sabeis o que pedis. Podeis vos beber o cálice que eu estou para beber? Responderam ela: Podemos. Mas não podiam, porque na verdade o cálice que ele ia beber, ele tinha que se beber a ele mesmo, Jesus, que é o cálice do sacrifício. Então, não sei o que pedido. Ela fez um pedido a Jesus. Manda ele um sentar à direita ou à esquerda no teu reino, Senhor. Eu só quero isso, nada mais. Eu quero que sejam pessoas proeminentes do reino. Meu irmão, é um tipo de oração sem sentido. É uma oração acima da necessidade. Então, se eu peço para o Senhor, eu quero ser rei do Brasil. Senhor, eu quero ser um príncipe no Brasil. Desnecessário. É uma oração tola. É uma oração que eu estou pedindo mal para gastar no meu próprio deleite. Outro exemplo de oração tola, e agora do Velho Testamento, é uma oração feita por Moisés. Moisés, ele estava achando seu cargo muito pesado. E aí o que ele pediu a Deus? Está em Números 11, 15. Números 11, 15. Diz assim, Moisés falando: Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então, repetindo, se assim me tratas, mata-me uma vez, se eu tenho achado favor aos teus olhos. Olha que ousadia que Moisés fez. Ele pediu para Deus para que o matasse, se ele tinha achado graça aos olhos de Deus. Olha, é oração tola. Porque, na verdade, ele estava sobrecarregado pelo serviço. Porque ele não estava dividindo com ninguém. Depois ele vai ser orientado e vai dividir. Portanto, foi uma oração pedindo morte. E Deus não concedeu a ele, não. Ainda bem, né? Deus tratou esse pecado de Moisés. Porque isso é um pedido tolo. Portanto, não devemos pedir mal. Devemos pedir de acordo com a nossa necessidade. Terceira característica para nós termos nossa oração respondida. Nós temos que pedir, não podemos pedir mal, mas nós temos que tratar de uma coisa. Nós temos que tratar do pecado. Como assim, José? Já sou salvo e remido pelo Senhor. Como tratar do pecado? Sim, é importante. Porque é possível acontecer que os homens peçam e mesmo que não tenham pedido mal, não são ouvidos. Por quê? Porque talvez haja um obstáculo básico nessa tua relação com Deus, na minha relação com Deus, que é o pecado. Salmo 66, 18 nos diz o seguinte: Se eu no meu coração contemplar a iniquidade ou a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Tem uma tradução que diz: se eu contemplar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Então, se alguém tem um pecado conhecido, um pecado contemplado no coração, que ele contempla, que ele vê, que ele sabe, que ele reconhece, que ele observa e que ele agasalha, se eu tiver esse pecado conhecido no meu coração,
e, portanto, na minha mente, que coração aqui quer dizer mente, cabeça, e o meu coração se apegar a ele, então não será ouvido. O que significa contemplar a iniquidade no coração? Significa que é um pecado pelo qual a pessoa não quer abandonar. É um pecado que a pessoa guarda e trata daquele pecado com muito carinho. Ela vai conservando ele. Embora sejamos fracos em relação ao pecado, Deus nos perdoa sempre e nos restaura. Mas, se alguém tem um pecado a respeito do qual está consciente e ainda deseja conservá-lo, isto é mais do que uma fraqueza. E aí já é contemplar a iniquidade no coração. E aí a Bíblia diz, a oração não vai ser atendida. O pecado deve ser tratado. Paulo fala, naquele texto, o famoso texto de Romanos 7, em que o pecado está assediando a ele e a todos nós diariamente. E aquilo que ele faz não é o que ele deseja fazer, mas aquilo que ele faz, ele tem que mortificar a carne dia a dia. Portanto, Paulo está dizendo aqui de que nós temos pecados que nos estão nos odiando, mas nós temos que tentar nos fugir desse pecado, odiar esse pecado e não agasalhar esse pecado. E não conservar esse pecado, mas sim desistir dele, desistir desse pecado, não guardá-lo no coração. Portanto, o Senhor não ouvirá a oração de tal pessoa, segundo o Salmo 66:18, pois o pecado impediu que a sua oração fosse respondida. Embora não seja fácil vencer todos os pecados, a gente não precisa contemplar a iniquidade no coração. Não tem nenhum valor o estarmos liberados do pecado externamente e agarrados a ele internamente. Provérbios 28:13 nos diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, meus queridos, o pecado precisa ser confessado. Depois que ele é confessado, o Senhor perdoa e esquece. Portanto, inclua em seu momento de oração um pedido para que Deus vasculhe seu coração e veja se tem algum pecado que precisa ser retirado, algum pecado que precisa ser extraído. Eu fico me lembrando nesse tipo de oração, que eu vou chamar de oração antivírus. Como assim? Porque se você colocar um programa no seu celular ou no computador chamado antivírus, esse programa vai escanear toda a máquina e vai, se encontrar algum vírus ali, ele vai eliminar esse vírus para a máquina poder funcionar bem. Portanto, essa oração antivírus é a oração antipecado. É aquilo que eu peço que o Senhor vasculhe meu coração, clareie minha mente se tem algum pecado que eu estou agasalhando e retira de mim esse pecado, me perdoa esse pecado. Porque a Bíblia diz, se eu contemplar a iniquidade, a oração não vai ser atendida. Salmo 66:18. Essa é a terceira condição. E chegamos na quarta condição e última dessa aula de hoje. A quarta condição é crer. Você precisa crer. Não é só pedir, não pedir mal, não agasalhar pecado, mas também não adianta se eu não creio, se a gente não crê. Para que a nossa oração seja respondida, nós precisamos crer que ela vai ser respondida. Marcos 11:22 e de 12 a 24, Marcos 11, nos mostra claramente uma situação muito interessante. Jesus e os seus discípulos saíram de Betânia. No caminho, Jesus teve fome. E eles viram uma figueira, bem ao longe, uma árvore frondosa, uma árvore bem grande, uma figueira, cheia de folhas. E aproximaram-se da figueira, procurando encontrar algum figo para se alimentar, mas achou apenas folhas, não tinha nenhuma figueira. O Senhor Jesus então diz, no versículo 14, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E foi embora. No dia seguinte, quando estavam retornando,
Ao passarem por ali de novo, eles ficaram pasmados, porque o Senhor respondeu à oração e a figueira ficou completamente seca. A figueira ficou completamente seca, sem nada. Versículo 21 diz o seguinte: Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. A figueira secou. Uma pessoa precisa crer enquanto ora, porque se acha que creu, ela receberá. Porque foi isso que Jesus respondeu para Pedro quando ele fez essa indagação. É o versículo 22 ao versículo 24, quando Jesus responde o seguinte. Versículo 22. Ao que Jesus respondeu e disse: Tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E no versículo 24. Por isso vos digo que, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Jesus falou isso para Pedro, dizendo o seguinte, que uma pessoa precisa crer enquanto ora. Porque se ela crer, então receberá. Isso aí nós vamos chamar de fé. Então, o que é fé? José, o que isso quer dizer então que seria fé? Fé é crer que ela recebe aquilo que ela ora. Nós frequentemente temos um conceito errôneo de fé. Nesse texto nós vimos que o Senhor diz que aquele que crê que recebeu, receberá. É o versículo 24. Por isso vos digo, tudo quando em oração pedirdes, passado, crede, presente, que recebeste, passado, e será assim convosco. E será assim convosco no futuro. Portanto, o Senhor está nos orientando aqui e nos mostrando que fé não é crer que você receberá, mas crer que você já recebeu, embora você não possa ver na tua frente aquilo ali. Embora não tenha chegado, mas já é posse tua. Já está com o Senhor aquilo que você pediu e Ele já está te dando. Muitas vezes a gente não recebe agora, mas já é nosso. Isso é fé. Nós frequentemente temos o conceito de que aquele que crê que receberá, receberá. Portanto, nós temos dois tipos diferentes de fé. O Senhor usa a palavra recebeste e a frase assim será convosco. Esta última pode também ser traduzida como receberá, de acordo com o texto. Muitos crentes fixam sua fé no receberá. Oramos ao Senhor, crendo que receberemos o que pedimos, mas você deve orar que já recebeu o que você pede. Essa é a fé que a Bíblia menciona. Que receberá é mera esperança, não é fé. Que já recebeu, isso é fé. Zé, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, olha pelos olhos da fé. Você não pode ver concretamente, como eu estou vendo esse copo. Mas pela fé, você já pode ter posse dele, se o Senhor te der, se o Senhor responder a tua oração. A fé trata com o passado e o presente de Deus, enquanto que a esperança trata só com o futuro. Portanto, o que é fé? Fé é quando você é trazido para o lugar onde você pode proclamar que Deus já ouviu sua oração. Não é quando você diz que Deus ouvirá a sua oração. Tem muitos crentes que ficam no ouvirá, Senhor atenderá, Senhor atenderá, Senhor atenderá. Mas nós temos que orar pedindo que Ele atenda. E se no seu coração você crê que Ele já te atendeu, se Ele assim falar, já te atendeu, então mesmo que você não tenha recebido, assim será convosco. Ore pela salvação de alguém, ore por algum pedido, ore por uma cura, crendo que você já recebeu, crendo que aquela pessoa está salva, crendo que aquele já está pedido. E isso é fé. É você crer, é você ver. Mas que você receberá, a gente fica sempre protelando e isso não é fé, isso é esperança. No versículo 24, portanto, nós temos
O Senhor diz, creia que recebeu e receberá. Ele não diz, creia que receberá e receberá. Ele não fala isso. Irmãos, a fé verdadeira sabe o que já está feito. Portanto, a fé verdadeira, ela crê que ela já está com ela. A posse já está com ela. Mas isso aí não é apenas um exercício mental. Isso tem que ser um exercício espiritual de você buscar e você falar com o Senhor e você ter a certeza dessa resposta. Portanto, a fé não é um mero achar, ou a fé, ou a oração é um mero falar. Não. Vamos observar com os detalhes. E na semana que vem nós estaremos falando de outros detalhes, dando continuidade a esse estudo. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela paciência dos irmãos. E vamos exercitar a nossa fé. Primeiramente, pedindo. Segundo lugar, não pedindo mal. Terceiro lugar, tratando o pecado. E quarto lugar, crendo que o Senhor já atendeu a nossa oração. Amém? Muito obrigado por tudo. Um bom domingo a todos. Deus abençoe a todos.